acreditar que eu sou o protagonista do futuro. Eu sinto uma enorme responsabilidade para não estragar tudo. Bom, eu sou grato por todas as bênçãos que apareceram no meu caminho. Mas eu tenho que admitir que eu já pensei em ser uma pessoa normal. Ter uma vida normal, uma família normal. Mas nada disso será possível daqui para frente, porque aonde quer que eu vá, um círculo de pessoas se monta ao meu redor. O que muitas vezes isso é muito difícil para mim. Vocês estavam lá desde o começo. E agora, ao ouvirem o que eu vi e sentirem o que eu senti, eu espero realmente que vocês acreditem que os sonhos de vocês podem mesmo se tornar realidade. Afinal, eu estou vivendo os meus todos os dias, graças a vocês. I like to be everything you want. Hey girl, let me talk to you. If I was your boyfriend, I'd never let you go. Keep you on my arm, girl, I'll never be alone. I can be a gentleman, everything you want. If I was your boyfriend, I'll never let you go. Esse sou eu, um romântico. Mas todo mundo quer amor. Será que existe alguém que é idiota o suficiente para não querer ter amor? Uma vez me disseram que eu não sabia amar. Mas o que é amar? Amar é um verbo intransitivo. Significa demonstrar amor, ter grande afeição, gostar muito de, dar-se bem. Amar, para mim, significa estabelecer relações. E todas as nossas relações, elas são perecíveis. Elas têm prazo de validade. O amor tem prazo de validade. Amar, para mim, não é só um sentimento. É uma escolha. É uma decisão. Consciente, mas que você não controla. E não é você que determina o prazo de validade. Amar é estabelecer uma série de condutas em relação a outra pessoa. Por isso eu preciso estar pronto. Eu preciso estar disposto. Eu estava pensando e eu não sei dizer se eu sei amar ou se eu já amei. Giovanni, acende a plateia para mim, por favor. Alguém quer sorvete? Fiquem à vontade, tá calor. Ninguém precisa falar. Eu estava pensando e talvez eu possa dizer que eu amei a minha mãe. Porque ela é mãe. Mãe é isso. Mãe zela, cuida, respeita. Ou até mesmo ama. Ou ainda, talvez eu possa dizer que eu amei a mim mesmo. Como se eu fosse um poço de amor próprio. Sem sequer saber o que é amor. Amar é a mesma coisa que amor?
normalmente algo representado por um coração redondo e vermelho. Normalmente esse coração ele não é feito de carne ou sei lá, qualquer material vivo. Se eu tivesse que escolher alguma coisa para representar o meu coração, eu diria que ele é feito de gelo. De gelo, porque o gelo, ele é frio. E quando você pega ele na mão e aperta, ele derrete. Ou até mesmo quente. A calefação, sabe? É o estado de evaporação mais rápido da água. E foi mais ou menos isso que aconteceu com o meu coração. Ele não só derreteu, como ele evaporou. Como todas as nossas relações, elas evaporam. Seja de que tipo ela for. Se hoje eu tivesse que escolher alguma coisa para representar o meu coração, eu diria... Eu diria que ele é feito de alfinetes. Alfinetes. Porque os alfinetes são pequenos, eles são fofos. Só que, se você não sabe segurar um alfinete na mão, é preciso ter cuidado. Porque ele te machuca. Por isso é preciso saber segurar. Nem sempre. Ele era um motoqueiro que adorava acelerar só pra chamar a atenção. Ela era do tipo que nem olha pro lado. Mas arriscava às vezes. Ela morava ali fazia menos de uma semana. E ele já havia namorado a vizinhança inteira. Ou quase. O fato é que era um Dom Juan. Pipa. Ele havia perdido a mão no parque. Mas nunca conversaram sobre isso. Nunca conversaram sobre quase nada. Desde o primeiro olhar ela soube que eles estavam ali desde sempre, um pro outro. Ela estava lavando o pneu da moto do tio dela no quintal de casa. E ele, só para chamar a atenção, passou acelerando com a moto em cima da calçada, olhando ela bem nos olhos, ficando. E ela, que não estava acostumada a se sentir notada, ficou paralisada olhando para ele. E ele foi acelerando e olhando para ela, e acelerando e olhando e acelerando. Um acidente. Ela morava de esquina e ele colidiu com outra moto. Ela morreu 3 vezes antes de sair correndo para dentro de casa. Ela não sabia o que fazer, ela não sabia como agir, ela não sabia o que falar, como fazer, ela não sabia nada. Ela se sentia culpada, muito culpada. E ela estava morrendo de vergonha. Ela sumiu. Para sair de casa, ela tinha que passar na frente da casa dos tios dele. E ela atravessava outro lado da rua, sempre andando muito rápido, de cabeça baixa, rezando para que ninguém visse. Um
dia ela voltou mais tarde pra casa. Já estava escuro. E ela ouviu uma frase dele que ela não entendeu muito bem, mas terminava assim: para aí agora, onde você está. E ela parou. E ficou olhando ele atravessar a rua. Eles conversaram muito mesmo. E foi ficando muito tarde. E ela precisava ir. Ela correu para o portão da casa dela. Causa morte. Estava enterrado. Num gesto instintivo, ela olhou para trás para pedir ajuda e ele abraçou e deu um beijo nela. Um tempo mais tarde, um primo dele perguntou assim: como é que foi que você conseguiu sincronizar tão bem o para, vira, beija? Ela não sabia que ele estava tão perto, ela não sabia que ele estava ali. Não quero saber! Você não vai ficar na rua, você não vai conversar com aquele cara. Eu não quero filha minha conversando com um marginalzinho maconheiro. Não quero! Tá proibida. Ouviu bem? Eu que vejo. Eu que vejo. Naquela época, não existia Facebook, telefone celular, WhatsApp. Ela não tinha nem telefone fixo em casa. Então, ou eles se viam, ou enviavam cartas. E eles se viam. E se beijavam. E se viam. E se beijavam. E se viam. E se beijavam. Acontece que o ser humano adora ver a desgraça ali. Não poupavam detalhes para dizer para ela que ele amava outro. Sim, ele amava outro. Dava para ver no olhar deles a satisfação de ver o quanto ouvia aquilo machucar. Ela fechou isso. Eu sei que parecem idiotas as fotos que eu traço. Mas tento traçá-las eu mesma. E se eu chego sempre atrasada, se eu nunca sei que horas são, é porque nunca se sabe. Até que horas o relógio funcionará? Eu sei que parecem bobagens as viagens que eu faço, sempre tarde da noite. E se eu ando sempre apressada, se eu ando sem direção, é porque nunca se sabe. Eu nem sei se faço o que eu melhor quero. Mas eu nunca faço. Porque eu não tô a fim de fazer. Eu não vivo vampiro. Eu fico sangrando. Eu não briga morrer. Eu não peço pra matar. Um dia qualquer, no meio da rua, na frente da casa do chuveiro, sem camisa, de braços abertos. Ei! Você não me olha! Me olha! Me nota! Eu tô aqui. Eu tô aqui pra você. Ele olhou pro frasco de veneno pra formiga. Olha lá. Você vai me ignorar. Das coisas que ela se lembra, o olhar, o abraço, o beijo, aquela energia. E de um dia que ela foi passear com as amigas e ele apareceu do nada no volta. No meio da rua, bem no início do dia. Ele estava com um capuz que só aparecia os olhos. Ela olhou assim e ele só fez um gesto de ver. E ela foi. Eles foram conversar no jardim da igreja. Eles conversaram muito, muito mesmo. Ela se sentiu amada, respeitada, feliz, desejada. Nossa, ela agradeceu aos céus estar ali com ele. E ele fazia de tudo para agradá-la. De tudo. Vocês não imaginam. Até que no meio de um beijo, ele a chamou de Vera.
Não era o marido dela. E nem da outra, que diziam que ele amava tudo. Ela não se sentiu boa o suficiente. E eles despediram-se sem nenhuma promessa. Ela viu ele com ele. E aceitou o pedido de namoro de um outro. Passaram-se alguns meses. E ele apareceu do nada no portão da casa dela. Você tá namorando? É que eu quero namorar. E eu quero você. Tem que ser com você. É você que eu quero. Ela olhava para ele e ela não se achava muito certa de estar conversando com ele, porque ela ainda namorava outro. Mas ela só conseguia perceber o cabelo dele e ele, como era lindo. E tinha uma argamassa de gesso no cabelo dele. Ele trabalhava com isso. E ela queria tirar, mas ela tinha medo de tocar. Eles despediram-se sem nenhum beijo, mas com todas as promessas no olhar. Na quinta-feira, as amigas estavam muito sérias à noite. Muito sérias. Você soube do acidente? Que acidente? Do irmão? Não. Ele tá bem? Ah, ele tá no hospital. Ela foi dormir aquele dia, se sentindo péssima, muito desconfortável. O corpo dela inteiro tremia. Era junho, mas nem estava frio. Às 4 horas da manhã, ela acordou. Sentiu um vazio. Ela não tinha costume de acordar de madrugada, mas às 6 horas da manhã, ela acordou de novo. E eu pensou nele e senti uma paz. Às 8 da manhã, ela saiu do trabalho. E na porta da casa dos tios dele havia uma placa. Luta. Haviam 2 pessoas naquela moto. Ele e o tio dele. E ela não queria saber qual das 2. Ela agiu o quanto pôde saber disso. Quando ela chegou no trabalho dela, ela ligou no hospital. E uma voz fria disse pausadamente: o senhor Ivan faleceu hoje, às 4 da manhã. Depois, ela soube pela irmã dele que ele saiu muito contente do trabalho aquele dia. Que ele sacudia as chaves da mão e falava assim: é hoje. De hoje não passa, eu vou conversar com a loura. Ela soube naquele momento que o amor existe, resiste e permanece. Não importa o tempo, não importa a distância. E sempre, quando eu olho a foto dele, eu penso: e se? Quando as pessoas se apresentam umas para as outras, elas costumam entregar cartões de visita. Oi? Cadê o mundo? Tudo bem? Nesses cartões de visita, normalmente a gente coloca as nossas informações mais básicas. Seu nome. O que você faz? Seu telefone.
seu e-mail. Qual é o seu e-mail? Alguém tem um cartão meu? Mais alguém? A gente só sabe que tipo de informação a gente coloca nos nossos cartões de visita conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai descobrindo quem a gente é. Quando eu tinha 10 anos, eu descobri que eu tinha uma informação que não podia ir para o meu cartão de visitas, não por mim, mas pelas outras pessoas. Essa informação não podia ir para o meu cartão de visitas porque eu achava que as coisas iam ser muito complicadas. Então, eu resolvi esperar, pelo menos para eu ter minha independência. Eu resolvi não colocar essa informação no meu cartão de visitas logo no começo. Só que o fato de ter escondido essa informação supostamente secreta me rendeu algumas coisas. Me rendeu a necessidade de ser um filho bonzinho, um bom aluno, e um perfeccionismo extremamente assustador do que eu faço. Essa característica supostamente secreta, um dia ela veio à tona, quando eu estava trabalhando. Eu só estava trabalhando, fazendo o que eu gosto de fazer. Mas alguém ou alguma coisa simplesmente imprimiu no meu cartão de visitas como se não fosse nem necessário eu falar. E depois desse dia, eu tive um ano de silêncio e um abraço da pessoa que supostamente eu amo. E hoje eu sigo entregando o meu cartão de visita só para as pessoas que valem a pena. E com as informações que as pessoas pedem. Porque se elas não pedem, eu tenho evitado entregar. Eu sigo entregando o meu cartão de visitas para as visitas que me querem bem. Mas sempre em silêncio.
Quando um homem tem cachumba, é preciso tomar um pouquinho de cuidado. Porque senão desce pro saco! E foi isso que aconteceu. Só que 2 anos depois ela estava grávida. Só que não foi preciso nenhum tipo de comprovação ou nada parecido. Porque a cara de um é por cima do outro. Se ele ficou feliz, eu não sei. Eu nunca perguntei, eu nunca fiz questão e agora eu faço muito menos. Você lembra quando a gente saía pra jogar bola? Eu também não. Que a gente não ia. Ou, você lembra daquela vez que a gente foi pilotar aquele seu aviãozinho? Só que ele nunca levantou voo? A gente fazia muitas coisas juntos. Só que essas coisas, elas não me prendiam. Elas não me prendem até hoje. Eu lembro que a gente ia pescar, que a gente viajava. Eu lembro de uma vez que a gente ficou sentado na praia, num banco, rodeado de areia, vendo as ondas indo e voltando. E eu odeio essas coisas patatas que você ama. É domingo. Você acorda, levanta, faz café, se prepara, pega o jornal e aí você começa a revezar. Da sala pra cozinha, da cozinha pra sala, da sala pra varanda, da cozinha pra sala. Abre um pote de azeitonas, abre uma cerveja, senta, liga a TV, assiste, abre outra cerveja, depois você senta e almoça. Aí você fica revezando entre um sono e outro, pescando sem parar. E me dói ver você deixar a vida passar desse jeito. Aí ela te chama pra sair, hoje eu não vou. Amanhã é segunda-feira. Você começa a ficar ansioso, começa a ficar nervoso porque você sabe que você tem que trabalhar. Mas é o trabalho que trabalha você ou é você que trabalha o trabalho? Mas é de lá que você come. Foda-se! O que adianta ter uma boca cheia se eu não tenho uma taça? Existe uma porta. Essa porta, ela tá aberta. Ela sempre esteve aberta.
Ela estava aberta ontem, ela está aberta hoje e ela vai estar aberta amanhã. E eu tô do lado dessa porta, olhando para quem entra e dando tchau para quem sai. É que vai ser da sua vida. Nada. A minha vida não vai ser. Porque ela já é. Ela já tá sendo. Cabe a você querer eu participar dela ou não. O coração da criança cresceu. Uma canção em tom maior. Que todos hão de ouvir também. E vão saber de cor que a doce foi e a treva passou. Foram partes de um mundo infeliz, como peças que um velho teatro encenou. E agora o tempo nos diz. Senso. Eu tenho uma flor aqui no jardim. O porteiro do edifício estava puxando, então eu só pra casa. Coloquei ela no copo no água, mas ela não estava muito feliz. Afinal, o copo foi feito para beber, e flor não era de se beber. Resolvi colocar ela em um vaso. Logo percebi que ela me agradecia, revelando sua delicada composição. Muitas novidades há numa flor, se você parar para contemplar. Sendo eu autor do roubo, eu assumi a obrigação de cuidar da flor. Troquei a água do vaso, mas ela estava cada vez mais pálida. Não adiantava plantá-la de novo no jardim. Muito menos chamar o médico das flores. Eu a roubei e eu havia morrido. Mas mesmo assim, eu decidi levar ela de volta para o jardim onde ela tinha desabrochado. O porteiro estava lá, como ele estava, só me observando. Ele me viu e me repreendeu. Que ideia é essa de trazer o lixo da sua casa neste jardim? A primeira lembrança que eu tenho do meu pai é ele me colocando no refrigerador. Ele tinha o hábito de tirar toda a minha roupa e eu ficava lá, sentada na prateleira do geladeira. Então ele se abaixava, abria a gaveta de leituras e tirava cenouras, pepino, abobrinha. E então ele começava a trabalhar o meu buraquinho. Meu buraquinho de mim. E ele ainda me dizia que era a tarefa dele. Que ele tinha que me ensinar como é ser homem, como é ser mulher, como é ser amado.
mãe chegava em casa, eu escutava uma... Quem mexeu nos legumes do jantar? Você brincou com a comida de novo? Eu ia fazer o prato favorito do seu pai, né? Eu tinha vontade de gritar. Mas eu não podia. Você não percebe, mamãe? Eu sou a favorita do papai. O vazio. O vazio da minha avó, da minha mãe, do meu irmão. Sensibilidade. Palavra imensurável e que poucos têm em suas vidas. Talvez seja isso que falte para minha família. Mesmo assim, eu não julgo, por sei quanto é difícil para eles por terem seus passados conturbados, traumáticos, que os deixaram duros como rochas impenetráveis. Não sei de início o porquê dessa falta de participação. O que sei com total convicção é que ambos os três têm dificuldades de demonstração de carinho. Minha avó, apesar de carregar o sobrenome do seu falecido marido, nunca fez parte de uma família. Ela sempre contou para mim que ele era muito mal com ela. Que um dia seu cavalo não estava totalmente arriado e fugiu. Ele colocou toda a culpa na minha avó. Ele colocou toda a culpa na minha avó e ameaçou ela com um facão. Ela tinha medo dele. Ela esperou ele dormir e fugiu dele, carregando suas 2 filhas nos braços. Hoje, minha avó mora sozinha. É a mais sábia da família, o pilar da nossa casa. Silêncio. Silêncio! Silêncio! Silêncio esse nosso. O mais alto que seja o meu grito. Ainda sou o consenso. Silêncio esse nosso, que demora para aprender. Que esse silêncio mata. Mata mulheres todos os dias. E... Faz barulho. Não grita. Cala a boca! Silêncio esse nosso que faz com que essas notícias se repitam, e se repitam, e se repitam, e se repitam, e silêncio, 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 silêncio. Silêncio que machuca, que agride, sufoca, maltrata, esmaga, silêncio que mata. Morte matada?
O Morte morreu. A respiração dela estava fraca, ofegante, difícil. O cérebro não funcionava mais. A coração já estava parando. Será que foi afogamento? Será que foi envenenamento? Falência múltipla dos órgãos? Câncer? Você morreu. Mas as pessoas, elas vão olhar e vão falar: nossa, ela estava aqui agora há pouco. Ou, eu não acredito. Eu falei com ela não faz nem um mês. Você morreu. Você morreu, mas ainda resta um pouco de você nas vidas. Eu estou vivo! Como Davi e Golias, eu conquistei o gigante. E agora, eu tenho o mundo na palma da minha mão. Olhe pra vocês. Vocês fazem o que eles querem. Você joga os jogos. Não fique no chão. Faça o que é certo sempre que alguém te derruba. Você se esqueceu que nós vamos chegar nas estrelas? Pega a minha mão. Pega meu dinheiro. Pega a minha fama. Tudo que eu quero é só a verdade. Minha mãe era linda. Tinha um corpão no cabelão. Palavras ditas sempre de meu pai, nas poucas vezes em que eu vi e tentei uma aproximação. Pai este ausente desde o meu descobrimento, na barriga de minha mãe. Jovem, eu estudava enfermagem na cidade onde eu nasci. O sonho da minha mãe era concluir a faculdade. Sonho este interrompido com a minha chegada. Minha mãe conheceu meu pai quando eu tinha 21 anos. Ela trabalhava num hospital fuleiro na cidade onde eu nasci. Ela sempre falou pra mim que começou a namorar o meu pai porque ele era parecido com o Fábio Júnior e ela era fã do Fábio Júnior na época. Porém, em um belo dia, ela descobriu que estava grávida. Contou para meu pai. Neste momento, ele confessou que era casado e tinha mais 3 filhos para criar. Ele jogou uma nota de R$100 e pediu para me abortar. A minha mãe pegou essa nota de R$100 e me criou sozinha desde então. Sozinha não, junto com a minha avó. Trabalho, ela só tem tempo para isso. Já chegou a fazer plantões de 24, de 48 horas, de trabalhos exaustivos dentro do centro cirúrgico. A vida da minha mãe se resume em acordar às 6 horas, tomar um copo de leite com café e ir trabalhar. Entra às 7 da manhã no seu primeiro emprego, fica até 1h30 da tarde, logo em seguida vai para o seu segundo, onde trabalha e fica até às 8h30 da noite. Minha mãe tem 2 empregos e foi assim desde o começo. Ela não tem tempo para ela não tem tempo para o lazer, para a família. Ela nunca se deu bem amorosamente. Começando pelo meu pai, depois pelo pai do meu irmão, e assim sucessivamente até com seus picos, relações pouco duradouras. Minha avó fala que é uma sina da família, porque todas as mulheres não deram certo amorosamente. Sina que minha mãe, minha avó e o resto dos familiares acreditam fielmente, pois tentam tanto medo de ficarem sozinhas que acabam escolhendo qualquer um para adentrar em nossas vidas. Ela e minha avó foram ensinadas que desde mocinha precisam de um homem para ser feliz. Mal sabem elas que a felicidade reside em nós, estando dentro de nossos corações, e que não precisamos de ninguém. Mas vai explicar isso para elas? Ou tentar fixar isso na cabeça delas? É a briga não certa. Hoje minha mãe se tornou uma pessoa amargurada, infeliz,
sem tempo para si mesma, estressada por causa das jornadas de trabalho, com pressão alta e com todas essas caralhadas que os seres humanos adquirem por terem essa vida exaustiva de trabalho por dinheiro e por sobrevivência. O engraçado é que ela vive reclamando por essa falta de dinheiro. Eu até entendo que pelo trabalho dela temos nossa casa, carro, comida. Mas os danos que tudo isso causou em minha mãe, além das vidas fracassadas amorosas, são incuráveis, impagáveis, que nunca sairão da minha mãe e estará incrustado nela para todo sempre. Depois de certa faixa, depois de você garantir o conforto necessário, o dinheiro ele se torna apenas um troféu. Ter muito dinheiro é ter muitos troféus, que atestam que você foi bem sucedido. Nada substitui pequenas palavras de sincero apreço, se ditas no momento certo. São grátis e valem uma fortuna. Perguntaram-me o que eu achava da recessão. Eu pensei muito sobre isso. E eu decidi que eu não iria fazer parte. Porque se vocês acreditarem em vocês mesmos, vocês podem realizar o que vocês quiserem. Geralmente eles perguntam se você já casou, se você já tem filhos, se você já tem casa, se você já tem carro, como se a vida fosse uma listinha de compras, sabe? Ninguém pergunta pra você se você é feliz. Você é feliz? E você? Você é feliz? E você? A juventude ela vai esconder entre os dedos. A conta bancária está cada dia mais bonita. O auge cada vez mais longe. Algo como o burro que persegue a cenoura, sabe? O cão que corre atrás do próprio rabo. Uma nebulosa, da qual você não consegue mais distinguir o que é sonho e o que é meta. O que é ambição, o que é ganância. O que é realmente necessário e o que é vício. Bom, o dinheiro que estava na conta dava para fazer muitas coisas. Dava para você ir visitar aquele velho amigo em Londres. Dava para você realizar o sonho de conhecer as Maldivas. Dava para voar bem alto. Mas sabe como é, né? Prioridades. Sempre ficando ao invés de sempre ir. Chegava-se a acreditar que uma hora de exercício pudesse compensar todo o dano causado ao corpo todos os dias. De manhã tomava café para ficar acordado. À noite era comprimidos para dormir. Uma nebulosa. Sempre oscilando entre o sim e o não. Você dá conta? Sim. Cumpre o prazo? Sim. Chega no horário? Sim. Sai mais tarde? Sim. Você quer ser o melhor da equipe? Sim. Mas para a vida, costumava ser não. Às vezes chorava no carro. Pensava que talvez uma casinha simples, um carro dividido entre o casal e férias num local pequeno pudessem realmente fazer algum sentido. Mas não dava mais tempo. Já era escravo do câmbio automático, das imagens, das expectativas dos amigos, dos olhares curiosos da empresa. Mas se sentia muito rico. Afinal, tinha poder, tinha dinheiro, tinha conhecimento, tinha estudo. Só não era dono do próprio tempo, né? Só não percebia que o tempo estava passando. Aos 20, omeprazol. Aos 25, ibuprofeno. Aos 30, Rivotril. Não percebia que a juventude ela ia escoando entre os dedos, sabe? E que o bônus no final do ano ainda compraria os anos de volta. Meu irmão, esse sim é uma incógnita para mim.
Eu não sei direito por que dele ter se tornado tão frio. Ele carrega um ódio de si e do mundo difícil de explicar. É o caçula da família, o mais mimado. Nunca levou uma surra, pois minha mãe sempre me disse que aprendeu com os erros do passado, ou seja, as incontáveis surras que ela me dava para que eu aprendesse qualquer coisa na infância. E não quis cometer o mesmo erro com meu irmão. Ele é o mais apegado na minha mãe e até na família toda. Vai em todas as reuniões, as confraternizações. O problema dele é só comigo. E eu nem sei porquê. Já tentei imaginar incansáveis vezes. Já cheguei a pensar que era pelas brigas de crianças, onde ele sempre se dava mal, por eu ser a mais velha e a mais forte, ou pelas inúmeras vezes que minha mãe o compara comigo. Você precisa fazer mais exercício como sua irmã? Precisa se alimentar melhor como sua irmã? Ou comer menos como sua irmã? Frases estas que ouvimos várias vezes de nossa mãe e que tenho certeza que martelam em sua cabeça, assim como martela na minha. Pensei até que ele pode me culpar pelo mal e as barbaridades que meu padrasto, o pai dele, fez comigo. Mas nem sei se ele sabe o que foi esse mal, pois minha família inteira não sabe o que ele fez e que ele tanto me causou. Eu sou a única pessoa que conheço quem verdadeiramente ele foi como pai. Eu tento compreender esse distanciamento, os seus discursos de ódios repentinos. Depois da morte de seu pai, ele nunca mais foi o mesmo. Eu nunca mais vi ele chorar. Meu irmão se tornou uma pessoa fria. Sinceramente, eu tenho medo dele tirar a própria vida como seu pai, que se enforcou no meio da mata. Isso me amedronta, me atormenta, me assusta, me enfurece, me entristece. A trajetória da vida de cada um fez com que eles se tornassem essas pessoas secas, rancorosas, difícil de arrancar qualquer palavra de carinho, de doçura. As únicas palavras que ouço da minha família com frequência é Deus abençoe, dorme com Deus, que aprendemos a falar desde criança como se fosse uma bênção, um agradecimento. Parece que dói falar eu te amo, mas é que para eles sempre doeu mesmo. É por isso que os compreendo. Foi a vida castigada e dura que deixaram eles assim. Cada um com suas trajetórias de vida, suas amarguras, medos, traumas. Afinal, quem nunca teve trauma? Ainda tenho curiosidade de saber o que minha família pensa de mim. Minha avó, minha mãe, meu irmão. Mas o que resta é o vazio. O silêncio das palavras não ditas, do eu te amo entalado. Calado. Mas nós não podemos ficar quietos. Nós não podemos nos omitir. Esse silêncio, ele compactua com outros. Aconteceu com essa moça. Mas poderia ter acontecido comigo. Poderia ter acontecido com a sua vizinha, com a sua tia, com a sua prima, com a sua irmã, com a sua mãe ou com você. Poderia ter acontecido com qualquer uma de nós. Nós não somos frágeis. Mulheres, nós não somos inferiores. Nós precisamos nos unir, nos fortalecer e nos proteger. Nós somos irmãos.
escritas. Nós participamos de um processo no decorrer desse segundo semestre de escrituras performativas, biográficas e autobiográficas. Então, a dramaturgia, muitas das escolhas dos objetos foram dos próprios atores. A entrega